Bom, vamos falar sobre o ato do Bolsonaro ocorrido ontem em São Paulo, né, e suas implicações. Eu acho que a primeira questão é que tem vários recados, né? Então, tem um recado muito contundente, que é um recado geral. O Bolsonaro ainda mobiliza muita gente. Disso nós sabíamos, não é? Mas não tínhamos a dimensão por completo. E um outro recado muito contundente também é para os seus aliados ou ex-aliados, não é? O Bolsonaro diz muito claramente: tenho força política ainda e vocês vão precisar de mim nessas eleições municipais. Portanto, quem estiver comigo poderá ter meu apoio. Quem não foi solidário a mim nesse momento certamente contará com outro adversário nesse processo eleitoral. Não foi à toa que Zema, Caiado, Tarcísio, né, ou mesmo o prefeito Ricardo Nunes subiram ao palanque em defesa de Bolsonaro. Alguns mais contundentes, como o governador Tarcísio, que inclusive ofereceu o Palácio do Planalto como abrigo, né, provisório enquanto o Bolsonaro estivesse em São Paulo. Outros que preferiram estar presente, mas no anonimato, como Ricardo Nunes, e este é aquele que mais precisa do Bolsonaro nesse momento. Porque o Ricardo Nunes vai concorrer à reeleição, tem já o apoio do PL, mas tem dentro do PL o Ricardo Salles, que desejaria muito ser candidato, não é? E ao mesmo tempo o Ricardo Nunes sabe muito bem que se ele não tiver o apoio do Bolsonaro, ele perde apoio à direita, justamente para o Ricardo Salles, não é? E pode perder, inclusive, apoio ao centro ou à centro-direita, justamente para Tabata Amaral, o que pode inviabilizar, inclusive, o seu nome como nome que é muito competitivo até este momento, não é? O que esse ato representa, não é? Do ponto de vista dos processos que o Bolsonaro responde, não é? Nada. Tá? É bom nós lembrarmos, Dilma e Lula tiveram atos muito parecidos, né? E isso não implicou, tá, em qualquer tipo de descaminho, né, dos processos aos quais eles respondiam. Lembrando que o da Dilma era muito mais político, não é? Inclusive podendo ter os atos em defesa do mandato dela influência sobre os parlamentares. No caso, nós estamos falando de processos dentro do Supremo Tribunal Federal. Como o Supremo Tribunal Federal não é uma casa que passa por escrutínio público, não é? Que está sujeita aos rumores da eleição, tá? Isso não deve significar muita coisa. Mas, de outro lado, cumpre aquilo que, ao final do discurso do Bolsonaro, ficou evidenciado como sendo o principal objetivo do ato, o pedido de anistia. Bolsonaro pede anistia para aquelas pessoas que estão presas em função do 8 de janeiro, mas obviamente que em caso de haver um projeto ou qualquer coisa dessa natureza, essa anistia seria estendida a ele, não é? Então, aí sim, atos e manifestações podem jogar pressão sobre o Congresso Nacional, sobre a Câmara e sobre o Senado, tá? Do ponto de vista das eleições municipais, só restabelecendo, né, já dei ênfase para o Ricardo Nunes, isso vale para o país como um todo. O Bolsonaro vai ser, sem dúvida alguma, bastante seletivo daqui para frente, não é? Ou seja, quem me apoiou terá meu apoio. Isso vai ter peso nas eleições municipais, sobretudo das regiões sul, sudeste, norte e centro-oeste, onde o bolsonarismo tem mais força política. Tenho dúvida se terá apoio, se terá efeito sobre o Nordeste. Aliás, em termos políticos, a região Nordeste foi uma ilustre ausência nessas manifestações e nesses palanques que se formaram ontem, tá, na manifestação da Avenida Paulista. Agora, tem um dado adicional. Surge um novo protagonista político do bolsonarismo, chama-se Silas Malafaia. A ideia do ato foi do Malafaia, quem financiou o ato foi o próprio Malafaia, quem governou todo o processo do ato foi o próprio Malafaia, e como o ato deu muito certo para o Bolsonaro, certamente Bolsonaro terá uma lealdade canina com Malafaia. Tudo indica que nenhuma decisão de apoio do Bolsonaro daqui para frente passará sem uma conversa antes com Silas Malafaia. O que deve gerar, inclusive, ciúme no grupo bolsonarista que até então detinha esse tipo de influência, inclusive nos filhos.